Marisa sempre teve o ciclo um pouco bagunçado. Desde a adolescência, suas menstruações vinham com datas imprevisíveis. Às vezes duravam 5 dias, às vezes 2 semanas. Algumas amigas diziam que era normal, que com o tempo regularizava. E, de certa forma, ela se acostumou com isso. Quando entrou nos 30 e poucos anos, os ciclos continuavam irregulares, mas uma coisa mudou. O fluxo, que antes era leve ou médio, começou a vir mais forte. Primeiro, só um pouco mais de cólicas. Depois, um sangramento mais intenso. Ela achava que era o estresse. O trabalho estava puxado, ela dormia mal, comia mal e já tinha ouvido dizer que isso mexia com os hormônios. A ginecologista que acompanhava há anos havia mudado de cidade. E Marisa, como muitas mulheres, foi empurrando a ida ao médico. Afinal, era só menstruação. Até que, num domingo à noite, sentada no sofá vendo série, ela se levantou e notou um sangramento repentino e abundante. Pensou que sua menstruação estava adiantada, mas algo estava diferente. Não era o momento do ciclo, e o sangue vinha como se alguém tivesse aberto uma torneira. A toalha entre as pernas, o susto no olhar do namorado. Foram parar no pronto atendimento. Deram remédio para estancar e disseram que podia ser apenas um pico hormonal. Mandaram procurar um ginecologista o quanto antes. Marisa foi, mas não com pressa. Nos 2 meses seguintes, os sangramentos se tornaram mais frequentes, mesmo fora do ciclo. A barriga ficava inchada, as roupas apertavam, ela se sentia exausta o tempo todo, mas ainda assim trabalhava, treinava, sorria. Quando finalmente fez o exame transvaginal, a médica franziu a testa. Pediu mais exames. Marisa riu, nervosa, achando exagero. Mas o que veio depois não era piada. Biópsia, laudo. Câncer no endométrio. Marisa demorou alguns segundos para entender o que estava ouvindo. Ela com câncer? Logo ela que só achava que estava desregulada. O tumor estava ali, crescendo em silêncio dentro do útero. Havia meses, talvez anos. A menstruação irregular não era apenas um detalhe do corpo. Era o corpo tentando gritar. Marisa saiu do consultório em choque. O corredor do hospital parecia mais estreito, o ar mais pesado. Caminhava devagar, tentando absorver a palavra que agora ecoava dentro dela. Câncer. A mulher que achava que tinha só uma bagunça hormonal, agora carregava um diagnóstico que parecia ter tirado o chão. Ela chegou em casa em silêncio. Não contou a ninguém naquela noite. Deitou na cama olhando para o teto, revivendo mentalmente cada episódio em que ignorou os sintomas. Aquilo não era normal, pensava. Os sangramentos, a exaustão, as cólicas que pareciam facas, tudo fazia sentido agora, mas só depois do susto. No dia seguinte, começou a saga por exames mais detalhados: ressonância, hemograma, tomografia. Ela aprendeu na marra uma nova linguagem: estadiamento, endométrio, carcinoma, histerectomia. Aprendeu também que câncer no endométrio, quando descoberto cedo, tem boa taxa de cura, mas quando ignorado por tempo demais, pode invadir o útero todo e além. O tumor de Marisa estava em estágio 2. Já havia ultrapassado a camada interna e começava a comprometer a musculatura do útero. O médico foi direto. Era necessário fazer uma cirurgia para retirada total do útero, uma histerectomia. E quanto antes, melhor. A ideia de perder o útero não a chocava tanto quanto ela imaginava. Não queria filhos, nunca sonhou com maternidade. O que a abalava mesmo era o fato de ter deixado o próprio corpo falar sozinho por tanto tempo. Era como se tivesse traído a si mesma. Veio a cirurgia. O pós-operatório foi difícil. Não pela dor física, mas pela carga emocional. Marisa se sentia mutilada, vulnerável. Passava horas refletindo sobre como ignorar pequenos sinais a colocou diante de algo tão grande. Na recuperação, encontrou apoio em grupos de mulheres que passaram pelo mesmo. Histórias de diagnósticos tardios, de médicos que minimizaram sintomas, de mulheres que acharam que era coisa da idade, estresse, TPM fora de hora. Era um padrão assustador, e ao mesmo tempo, um alívio saber que não estava sozinha. Meses depois, com o corpo se fortalecendo, ela decidiu contar sua história publicamente. Em um post nas redes sociais, escreveu: "Eu achava que era só menstruação desregulada, mas era o meu corpo gritando, e eu não escutei."
Não deixe o seu grito virar silêncio. O post viralizou. Amigas, colegas e até desconhecidas começaram a relatar seus próprios sintomas, buscando ajuda médica, pedindo exames. Marisa transformou sua dor em alerta. Hoje, ela segue em acompanhamento. A cada 6 meses, faz seus exames, respira fundo e agradece por ainda estar aqui. Não foi só o corpo que gritou, foi a vida pedindo mais atenção. Marisa começou a se enxergar de outro jeito depois da cirurgia. Não era mais apenas uma mulher que sobreviveu ao câncer. Era agora alguém que aprendeu, da forma mais dura, a não ignorar seu corpo. E isso mudava tudo: como se alimentava, como dormia, como se relacionava consigo mesma. Os meses seguintes foram de adaptação. A histerectomia trouxe mudanças hormonais, ondas de calor, alterações de humor e um luto silencioso que ela não esperava sentir. Não pelo útero em si, mas por tudo que ele representava. O que poderia ter sido evitado se tivesse investigado antes. O tempo perdido. A confiança em médicos que disseram que era normal. Ela se pegava revisitando mentalmente as consultas antigas. Lembrava de quando ouvia, com um meio sorriso desconfortável: "Isso é estresse, tome esse anticoncepcional e vai melhorar." Lembrava de quantas vezes ouviu que algumas mulheres simplesmente tinham sangramentos assim, e de como ela aceitou aquilo como uma verdade universal. A revolta se misturava com alívio. Alívio por ainda estar viva, por ter conseguido operar a tempo, por não ter deixado o câncer avançar mais, mas também por ter finalmente entendido que escutar o próprio corpo não é drama, é sobrevivência. Um dia, ainda em recuperação, Marisa foi visitar uma amiga que também vinha enfrentando problemas ginecológicos. Conversaram por horas. Sua amiga, com lágrimas nos olhos, disse: "Foi sua história que me fez procurar um médico. Eu também estava sangrando fora do normal." Foi ali que Marisa entendeu o tamanho do impacto de compartilhar sua dor, de expor sua vergonha, seus medos, suas negligências. Sua história estava salvando outras histórias, e aquilo deu sentido a tudo. Ela começou a estudar mais. Aprendeu sobre o câncer do endométrio, os fatores de risco, os sinais ignorados. Se chocou ao ver que muitas mulheres só recebem o diagnóstico quando já estão em estágios avançados, porque os sintomas são confundidos com variações hormonais da pré-menopausa ou com simples estresse. E o mais assustador: nem sempre a dor. Muitas vezes, o único sinal é o sangramento fora de hora. E ainda assim, esse sinal é frequentemente tratado com naturalidade. Marisa, então, decidiu ir além. Fez lives, deu entrevistas, falou com outras mulheres. A fala dela era sempre firme, mas com doçura. Não culpava ninguém, nem a si mesma, mas fazia questão de repetir: se você sente que tem algo errado, não aceite um "é normal" como resposta. O corpo fala. Às vezes, o corpo grita. Essa frase virou sua bandeira. E mesmo nos dias em que a memória do tratamento voltava como um flash, ela se lembrava de tudo o que superou, de tudo o que transformou. Ela não era mais a mulher que deixava para depois. Ela era, agora, a mulher que escutava. A história de Marisa termina diferente do que muitos imaginam quando ouvem a palavra câncer. Ela venceu. Mas a vitória não foi apenas sobre a doença, foi sobre o silêncio, sobre a cultura que ensina mulheres a aguentarem tudo caladas, sobre a normalização da dor, do sangramento, da exaustão, sobre a ideia de que tudo pode ser resolvido com "relaxa, isso passa." Marisa reaprendeu a viver com um corpo que agora exigia mais atenção, mas também lhe oferecia mais respostas. Começou a observar cada sintoma como um sinal de algo maior. Perdeu o medo de perguntar, de investigar, de insistir. E mais importante, passou a incentivar outras mulheres a fazerem o mesmo. Sua maior cicatriz não estava no corpo, estava na alma. No tempo que ela passou achando que estar irregular era normal, que estar cansada o tempo inteiro era parte da vida, que sangrar fora do ciclo era só um detalhe. Quantas outras mulheres estão hoje passando por isso? Quantas estão sangrando em silêncio, achando que é coisa da idade? Quantas estão vivendo com sintomas claros de que algo não vai bem e ignorando? Esse vídeo é para você, que já se sentiu assim. Você que já se pegou dizendo: "depois eu vejo isso."
Você que ouviu que é normal e acreditou, mesmo com o corpo gritando por dentro. Você que se sente cansada demais, que vive dopada de analgésico, que sangra fora de hora, que tem cólicas insuportáveis e acha que faz parte. Não, não faz parte. O corpo dá sinais. E quando você ignora os sinais, ele aumenta o volume. Ele grita. E é por isso que esse canal existe. Aqui a gente escuta o que o corpo tenta dizer. Aqui a gente conta histórias reais que poderiam ser a da sua irmã, da sua mãe, da sua melhor amiga. A gente transforma dor em alerta e silêncio em cuidado. Se essa história mexeu com você de alguma forma, compartilha. Você pode salvar alguém só com um clique. E se você quer continuar ouvindo o que o corpo tem a dizer, se inscreva no canal, ative o sininho e prepare-se. O próximo grito pode ser o que vai abrir os seus olhos. Porque às vezes, o que parece pequeno é o corpo pedindo socorro.